Alô, comunidade das redes sociais, mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E o tema de hoje é: Lula pega a direita pela garganta. Olha, eu sou espiritualista. Eu creio nas coisas espirituais. Abrindo aqui um parênteses, porque a filosofia tem uma tradição de desmistificação da vida, mas eu quero aqui abrir um parêntese para expor um pouco da minha espiritualidade. Eu creio que as relações do universo com Lula são relações espirituais, que se dão da seguinte maneira: você pode dizer o que for, Lula trabalha todos os dias para que todo brasileiro possa pelo menos fazer 3 refeições. Isso é sincero. Sincero na intenção, sincero na prática. No governo Lula 1 e 2, saímos do mapa da fome. Com o tempo, entramos no mapa da fome. Eu não vou colocar a culpa no Bolsonaro, porque foi na administração Dilma. E o Bolsonaro, por uma série de questões, também por não saber lidar com a pandemia, agravou o problema. Mas no governo Lula 3, saímos do mapa da fome mais uma vez. Agora, uma demanda que nós nunca conseguimos colocar sequer para uma discussão séria: desonerar os mais pobres para que os mais ricos paguem impostos. Agora, o governo Lula enviou para a Câmara dos Deputados para que pessoas que ganham até R$5.000 não paguem impostos, e até 7.500 haver um escalonamento. Passou na Comissão de Constituição e Justiça, passou na Câmara, vai para o Senado e vai passar. Ou seja, diante de um governo, de um Congresso que nunca foi tão radical ao Lula, as coisas têm passado. O Brasil batendo recordes positivos em tudo. Desemprego mais baixo da série histórica, inflação controlada, dólar despencando, a maior massa salarial da nossa história, recorde de carteira assinada, indústria crescendo, que faz com que a economia gire. Tudo isso intencional, foi planejado. O Alckmin foi chamado para fazer a indústria crescer. A indústria está crescendo. A Tebet foi chamada para arrumar a infraestrutura. As coisas estão acontecendo. Os estoques reguladores sendo recuperados, como aconteceu há pouco tempo. Arroz começou a subir, estoque regulador, joga arroz no mercado, joga arroz e o preço se acomodou. Eu penso, aqui mais uma vez abrindo um parênteses, quando Deus olha para uma pessoa que tem essa intenção, eu penso que Deus olha assim e fala: eu vou dar uma moral. Aí, quando o Lula, governo 1 e 2, teve a questão das commodities, que fez com que fosse facilitada a vida do Lula, e o Brasil economicamente decolou. Depois, o PT se envolveu em corrupção, Lula foi preso, Operação Lava Jato fez aquele carnaval
de falsidade no processo. E o Lula, a princípio, não sairia da prisão nunca. Quem aparece? Um anjo vindo do céu chamado Hacker de Araraquara, abrindo o jogo de toda a falcatrua da Lava Jato contra o Lula. Não que a Lava Jato tenha sido ruim em tudo, ela combateu a corrupção, mas num determinado dia ela resolveu virar um partido político e resolveu criar um demônio chamado Lula para se promover. E tudo isso revelado pelo Hacker de Araraquara. Aí, governo Lula 3. As pessoas não estavam se dando muita conta do que estava acontecendo, os números, que as pessoas hoje não relacionam muito os números da realidade com o real e o virtual, estão muito unidos. Então, se a economia vai bem, a pessoa diz assim: bom, a minha vida está bem, mas o governo está mal. Como aconteceu com Biden, onde os Estados Unidos batia recorde de crescimento, as pessoas vivendo bem, mas as pessoas diziam assim: eu estou bem porque Deus me ajudou. No Brasil acontece também, mas o país está mal. Ah, por quê? Porque é o PT. Estávamos caminhando para o Lula decaindo politicamente, a direita subindo, Tarcísio subindo, Bolsonaro subindo, não sei o que subindo. De repente, quem aparece? Um bobo da corte para ajudar. Eduardo Bolsonaro. Ele vai para os Estados Unidos jogar os Estados Unidos contra o Brasil. Aí aparecem os bolsonaristas querendo anistia. E principalmente a ida do Eduardo Bolsonaro para os Estados Unidos contra o Brasil, que chamou inclusive que muita gente de direita para estar junto com ele. O que acontece? O povo olha e fala assim: ué, porra é essa? Aí o Lula volta a subir. Lula é um iluminado. Lula é um iluminado. Dizem que o Bolsonaro é que é de Deus. Gente, mas Deus não faz nada pelo cara. O Lula, quando você pensa, agora não. Agora ele não volta, acontece alguma coisa. Ah, é por causa do pacto dele com o diabo. Mas que diabo bom, hein? Que diabo bom, hein? Porque dizem que o diabo dá com uma mão e tira com a outra. Pô, o Lula já está com quase 80 anos. Quando vai chegar a hora do diabo tirar? Eu estou aqui abrindo um parênteses. O caso Lula, para quem crê, né? Para quem é da fé, o caso Lula é um caso espiritual. Fora o câncer que ele teve na garganta, que ele fumava muito. Câncer na garganta. Já era, o câncer foi embora. E ainda casou com a novinha. O caso Lula é um caso espiritual. Eu creio. O caso Lula é um caso espiritual. Deus olha para aquele coração e fala assim: esse cara trabalha todos os dias para melhorar a vida dos mais pobres. E para esse cara, Deus dá uma moral. Ok, galera? Vocês são do coração.